A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Olá, bom dia, boa tarde ou boa sorte para quem tá tentando entender o Oriente Médio. Hoje no episódio a gente fala sobre uma guerra de 12 dias que terminou com os dois lados dizendo ganhei. O líder supremo do Irã apareceu em vídeo, claro, para declarar a vitória contra Israel e dar um tapão simbólico na cara dos Estados Unidos. Peraí, mas Irã declarando vitória? Eles não receberam uma porrada de bombas? Vamos entender. Enquanto isso, Trump jura de pé junto que destruiu tudo que era nuclear no Irã. O Pentágono olha para ele com uma cara de será mesmo? Olha, tem entrega no ar, urânio sumido, tapa diplomático e uma possível ruptura com a agência nuclear da ONU. Olha, então fica com a gente porque se até o Khamenei saiu do modo fantasma, é porque a coisa tá séria. E olha, pra você que tá cansado de ouvir sobre guerra, pode ficar também no episódio porque vamos falar sobre economia. Pois é, uma coisa bem interessante está acontecendo lá nos Estados Unidos. E com interessante eu quero dizer confuso, assustador talvez. Hoje no podcast a moeda americana escorregou mais do que sabonete em banheiro molhado. Tudo porque Trump resolveu se adiantar. Sim, ele pode anunciar ainda esse ano o sucessor do presidente do Fed, o Banco Central Americano, que é o Jerome Powell, mesmo com o mandato do cara indo até maio do ano que vem. E isso, meus amigos, é tipo anunciar o novo técnico da seleção durante a Copa. O mercado, claro, entrou em parafuso. Juros futuros despencando, apostas em cortes de taxas crescendo e o dólar, o dólar tá levando uma surra. Investidores agora têm que prestar atenção não só no que Powell vai falar, mas também no que o Powell, o substituto, a pessoa nova, pode vir a dizer. E olha, os dois não devem falar a mesma língua. Ok, confusão no Banco Central Americano. O que isso tem a ver com você, para nossa vida, para a economia global, para os traders que não dormem mais? A gente te conta no episódio de hoje também, então fica aí. E olha, lembrando que se você não segue o podcast, você pode simplesmente seguir a gente para ficar atualizado diariamente do que acontece no Brasil e no mundo. Então clica aqui no botão de seguir e se junte ao grupo de estrategias mais informados do país. Eu sou horrível com jabá. Vamos pro episódio. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, apareceu pela primeira vez desde o início da guerra com Israel e afirmou que o Irã saiu vitorioso do conflito. Pois é, desde que começou a guerra ele não tinha aparecido em vídeo, em foto, nem nada. Ele estava mais sumido do que a grávida de Taubaté, que fez um reaparecimento recentemente também. Olha, ele disse em um vídeo gravado que a República Islâmica, abre aspas, deu um tapa forte na cara dos Estados Unidos, fecha aspas, e que os Estados Unidos não conseguiram nada com essa guerra. Essas declarações vieram logo depois da entrada em vigor de um cessar-fogo intermediado pelos Estados Unidos, que está sendo respeitado pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse podcast. Olha, enquanto isso, em Washington, há informações contraditórias sobre os efeitos reais dos ataques americanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país conseguiu destruir locais importantes ligados ao programa nuclear do Irã. Mas, olha só, o próprio Departamento de Defesa, o Pentágono, tem uma visão um pouquinho diferente. Uma avaliação de inteligência indica que os resultados não foram tão eficazes assim. Khamenei ficou fora de cena desde o começo da guerra, como eu comentei, lá em 13 de junho, quando Israel lançou ataque surpresa contra alvos militares e nucleares dentro do Irã. Durante os 12 dias de conflito, vários líderes militares e cientistas iranianos morreram. Os Estados Unidos participaram com ataques próprios e o Irã respondeu atacando uma base americana lá no Catar. Na terça-feira, Trump anunciou o cessar-fogo, que tem se mantido firme até agora, mas Khamenei fez um alerta. Se houver mais agressões, o inimigo, abre aspas, pagará um preço alto, fecha aspas, sugerindo aí que o Irã pode repetir seus ataques contra bases americanas lá na região. E bom, no meio de tudo isso, o parlamento iraniano está tentando reduzir a cooperação do país com a Agência Internacional de Energia Atômica, que é a entidade da ONU responsável por monitorar o uso pacífico da energia nuclear no mundo. O parlamento e o Conselho Guardião, que é uma espécie de Câmara Alta composta por membros não eleitos que aprovam as leis, já deram sinal verde para o projeto de lei que suspende a colaboração com esse departamento aí de Agência Internacional de Energia Atômica. Autoridades iranianas dizem que a agência violou sua obrigação de neutralidade e acusam o órgão de ter dado munição para que Israel justificasse os ataques.
Se esse projeto for totalmente aprovado, ainda falta o aval do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. O país vai acabar violando os acordos que assinou com a própria agência. Só seria possível legalmente romper essa cooperação caso o Irã saísse formalmente do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o que ainda não aconteceu. Desde que a guerra começou, essa Agência Internacional de Energia Atômica não consegue mais fazer inspeções dentro do Irã. A agência também afirmou que precisa urgentemente saber onde está o estoque de urânio altamente enriquecido que o país possui. Bora falar de economia? Pois é, o dólar caiu e os títulos do governo dos Estados Unidos se valorizaram depois que surgiram rumores de que o presidente Donald Trump está pensando em anunciar ainda esse ano quem será o novo presidente do Fed, o Banco Central lá dos Estados Unidos. Isso, né, mesmo que o atual, o Jerome Powell, só tenha seu mandato encerrado em maio do ano que vem. Segundo o Wall Street Journal, Trump pode revelar sua escolha já em setembro ou outubro. Isso acontece depois de semanas em que ele vem pressionando Powell a baixar os juros no país. Para investidores e analistas, esse movimento indica que o próximo presidente do Fed, escolhido por Trump, provavelmente vai ter uma postura mais favorável a cortar os juros, uma ideia com a qual Trump já vem insistindo há bastante tempo. E olha, isso aumentou as apostas de que os juros nos Estados Unidos podem cair mais rápido e de forma mais agressiva do que o mercado estava esperando. Vou imaginar um outro cenário aqui. Por outro lado, anunciar o sucessor de Powell com tanta antecedência pode confundir o mercado. Afinal, os investidores teriam que prestar atenção tanto nas decisões do presidente atual quanto nas opiniões do próximo, do futuro, que pode gerar sinais mistos aí e bagunçar as expectativas. O analista do Commerce Bank, Michael Pfister, explicou que essa antecipação do nome pode transformar Powell em uma espécie de figura decorativa no cargo até maio, o que aumenta o risco de cortes antecipados nos juros. Com essa possível mudança no comando do Fed, muitos apostadores do mercado financeiro começaram a apostar mais forte em corte de juros. Faz sentido, né? Os chamados traders de taxa de juros aumentaram suas expectativas por uma redução já na reunião de julho. A probabilidade de um corte de 0,25 ponto percentual subiu de 0% para 20%, e a previsão total de cortes até o fim do ano passou de 0,50 para 0,62 ponto percentual, que é vamos combinar, um salto considerável em apenas uma semana. Bom, tudo isso fez com que o rendimento dos títulos de 2 anos do Tesouro dos Estados Unidos, que reagem rápidas mudanças na política monetária, caísse quase 0,20 ponto percentual, chegando a 3,75%, que é o nível mais baixo em 7 semanas. Essas apostas em juros menores também pressionaram o dólar, que caiu em relação a todas as principais moedas do mundo desenvolvido. O índice da Bloomberg, que mede o desempenho do dólar, caiu 0,6%, atingindo o seu nível mais fraco em mais de 3 anos. O mesmo analista do Commerce Bank, Pfister, diz que o euro pode chegar a $1,18 nos próximos dias, caso o movimento por corte de juros continue. E olha só, segundo Francesco Pessoli, que é um estrategista de câmbio do banco ING, Powell está sob forte pressão na Casa Branca. E como outros membros do Fed começaram a discordar publicamente dele, o mercado está reagindo com a expectativa de que juros mais baixos talvez venham por aí. Ok, o que isso vai fazer com o mercado? Olha, nos próximos dias, os investidores vão acompanhar novos dados da economia dos Estados Unidos, como pedidos de auxílio-desemprego, encomendas de bens duráveis, vendas de imóveis e a revisão do crescimento econômico do primeiro trimestre. Vários membros do Fed também devem fazer discursos, o que pode mexer ainda mais com o mercado. E olha, se você está se perguntando quais são esses possíveis nomes cotados para substituir o presidente atual, saiba que, vamos lá, tem 5 nomes. Primeiro é o Kevin Warsh, ex-diretor do Fed, Christopher Waller, atual diretor do Fed, Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional, David Malpass, ex-presidente do Banco Mundial, e Scott Bessent, que é secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E olha, apesar do barulho, alguns analistas alertam para o risco de levar tudo isso ao pé da letra. Simon Dungor, chefe de estratégia macro do Goldman Sachs, lembrou que Trump, apesar do discurso mais agressivo, tem feito escolhas tradicionais para o Fed, e ele mesmo foi quem indicou Powell no passado. E bom, mesmo assim, a simples ideia de que a Casa Branca quer influenciar mais diretamente a política de juros já é suficiente para abalar a confiança na independência do Banco Central americano, algo que sempre foi visto como um dos pilares de estabilidade econômica dos Estados Unidos. Além disso, o momento do ano também pesa, porque, olha só,
Historicamente, julho costuma ser um mês fraco para o dólar. Desde 2005, aquele índice da Bloomberg que acompanha a moeda registra uma média de queda de 0,6% nesse mês. E por fim, no mercado de opções de câmbio, onde os investidores apostam na direção futura das moedas, houve uma das maiores movimentações negativas já registradas contra o dólar. Em apenas 3 dias, houve a 9ª maior aposta da história na queda da moeda americana. Olha, como explicou Elias Haddad, estrategista do banco Brown Brothers Harriman, o simples fato de Trump indicar alguém à sombra de Powell pode ser ruim para o dólar, pois coloca em dúvida a credibilidade do Banco Central de lá. Então, ter 2 nomes com visões possivelmente diferentes sobre a política de juros pode gerar confusão e prejudicar a imagem da instituição, que deveria ser neutra e técnica. Então bora ficar de olho também nessa história. E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. E bora aqui ler os comentários do episódio passado, onde falamos sobre bebês geneticamente mudados. Olha só, que tema. Camélia diz, discussões sobre bebês geneticamente modificados para terem talentos desde o embrião me lembra daquele grupo no Facebook, mas que... Ah tá, é só The Sims. Esse é o nome do grupo, segundo ela. E ela diz que é bizarro. Pois é, Camélia. Engraçado esse grupo, eu não conhecia. Sérgio diz, poxa, deve ser muito difícil para o milionário ter uma vida boa, né? Deve ser tão difícil para eles que é melhor meter o pé. 1 milhão investido é muito pouco para eles viverem. Eita, comunidadezinha afetada, hein? Olha só, e Carmen Crispin diz, mais um passo para dividir ainda mais a espécie humana. Teremos aqueles que não pegam nem resfriado, que viverão mais, e os comuns, que devem servir a eles, pois são naturalmente inferiores. Triste esses caminhos que estamos trilhando. E olha, agora que você comentou, é um bom plot para uma série, né? Não sei se existe alguma coisa parecida já. Mas uma sociedade dividida aí em que quem domina são bebês geneticamente modificados, são seres, entre aspas, né, superiores. Já existe uma série assim? Se não, Carmen, não sei se você já fez algum curso de roteiro, mas não perde tempo não. Patrick Matheus diz, Super DNA soa para mim como Oppenheimer criando a bomba. Uma tecnologia que é um avanço enorme, mas que no fim será só mais algo para prejudicar ainda mais a humanidade. E Shelo diz, tem um filme de 97 onde esses super bebês existem, se chama Gattaca, fica a recomendação pro fim de semana, droga, já existe. Poxa, Carmen, Shelo aqui cortou nossa onda. Mas vale também uma inspiração, né, um remake, quem sabe. E a Hannah comentou, eu ri demais com a ideia de que os bebês que já nasceram não são bons o suficiente. Concordo, sou prova disso. Poxa, Hannah, que autoestima é essa? E bora sextar, gente. Vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Big beijo.